Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Apesar da força de atrito ser uma força, eu gosto de colocá-la numa classificação de aplicação. Porque agora a gente começa a brincadeira de pegar blocos, isolar as forças, né, atacar. Bem, a força de atrito, nós vamos ter duas situações. A força de atrito estática e a força de atrito dinâmico. Então, olha aqui, vou começar com esse cara aqui. O nosso FAT estático. Bem, o que significa esse FAT estático? Significa que a gente vai estar na iminência de movimento. Nós vamos estar na iminência de movimento. A qualquer momento tem um movimento. Está próximo de. Então, se eu pegar aqui uma superfície plana e horizontal qualquer, eu tenho um F aqui e tenho o FAT. Essa força de atrito a gente vai considerar como o próprio nome fala, né? Atrito, de resistência oposta. Nesse caso aqui, significa isso, ó, que o F é igual ao FAT. A força resultante é igual a zero. Ele está na iminência do movimento. Ele não está em movimento. Mas, Trovão, como calcular essa força de atrito, seja no estático ou no dinâmico, né? A diferença do dinâmico é que ele vai estar em movimento, que eu vou mostrar para vocês. Bem, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Trovão, o que significa o coeficiente de atrito? Gente, olha isso aqui, ó. Olha o quadro liso. Aí eu pego esse chão aqui, mais rugoso. Esse coeficiente de atrito, ele vai depender da natureza do material. É ele que vai ditar, por uma mesma força, se o bloco vai mais longe ou mais perto. Agora, olha que coisa interessante. Se voltarem na aula de grandezas, eu falei que a gente divide a grandeza escalar, vetorial, mas a gente tem um cara que vai contra a definição de uma grandeza física, que é o chamado grandeza adimensional. A, prefixo de negação, dimensional, dimensão. Se eu pegar aqui, ó, o coeficiente de atrito vai ser FAT sobre a normal. FAT é uma força, unidade no sistema internacional Newton. Normal é uma força, no sistema internacional Newton. Então, o coeficiente de atrito, ele não tem unidade. Ele é adimensional. Temos um probleminha. Bem, qual vai ser o problema, pessoal? Eu não tenho uma fórmula específica para normal. Então, eu vou considerar duas situações aqui, tá? A primeira situação, eu estou fazendo isso, ó. Eu vou considerar uma superfície plana e horizontal. Tá aqui, uma superfície plana e horizontal qualquer, onde eu já posso brincar com as forças, hein? Eu tenho a normal, eu tenho o peso, tenho um F qualquer que está em equilíbrio com esse cara. Nessa situação, pessoal, eu tenho aqui um equilíbrio na vertical também. Então, normal é igual a peso. Sempre vai ser igual a peso numa superfície plana e horizontal? Não. Vocês vão ver que eu vou fazer um exercício lindo com vocês que tem uma força qualquer inclinada. Então, não. Para com esse negócio de sempre. Nessa situação, a normal é igual ao peso. Já vimos que peso é massa vezes a gravidade. Então, eu pego aqui, ó, FAT, que no sistema internacional é Newton, vai ser igual μ vezes normal é igual ao peso, massa, vezes gravidade. Se a gente voltar na segunda lei de Newton, que a gente fez análise dimensional, a gente pode fazer aqui também, tá? Olha isso aqui, ó. A unidade desse cara, Newton. Esse cara daqui não tem unidade, o coeficiente de atrito. A massa, quilograma.
E a aceleração da gravidade? Metro por segundo ao quadrado. Pode voltar que a gente fez isso na segunda lei de Newton. Perceba que a grandeza, essa análise dimensional, ela tem que bater em todas elas. Tu vê que esse cara realmente não tem unidade, ele é adimensional. E a segunda situação, gente, é quando eu tenho isso, ó. Um plano inclinado. Eu vou ter um plano inclinado aí. Vou traçar aqui a normal. Já vimos que a normal é perpendicular. Está aqui a nossa normal. E está aqui o nosso peso. Qual é o grande lance do plano inclinado? A gente vai ter o PX e o PY. Nós vamos ter um PX aqui e vamos ter um PY aqui. Eu fechando o triângulo, isso vai ser seno e cosseno, que a gente tanto já viu. Então, o somatório de PX com PY é essa decomposição, é esse peso. Onde o PX é o peso vezes o seno do ângulo. Já o PY é o peso vezes o cosseno do ângulo. Bem, então num plano inclinado, gente, eu posso atacar aqui, ó, φ μ vezes a normal. Só que quem é a normal nessa situação? Olha o equilíbrio aqui, ó, é o PY. Já vimos que nosso PY é P cosseno θ, então é MG cosseno θ. E aí eu venho para cá, φ vai ser μ MG cosseno do ângulo que está o plano inclinado. Gente, a minha pergunta é o seguinte: muda alguma coisa dessa fórmula para essa? Não. É porque aqui eu tinha uma superfície plana e horizontal. Então a força de atrito está 180 graus. Essa força F está 0 grau. Cosseno de 0, cosseno de 180 é 1 ou menos 1. Então eu não vou ter mudança. O que vai mudar é porque eu começo a ter um cosseno com valor diferente de 1. Por isso que o cosseno entra na fórmula. Eu vou apagar o quadro aqui para a gente continuar e detonando os blocos aí. E aí, pessoal, agora vamos só diferenciar. Nós vimos o FAT estático, né? E agora a gente vai ver aqui o nosso FAT dinâmico. A ideia é o seguinte, ó. Ele tem uma força F e eu tenho um FAT contrário a ele. E esse cara agora está em movimento. Então a força resultante, sentido contrário, F menos FAT. Trovão, a fórmula de FAT muda? Não. Não. μ vezes normal. O que vai acontecer? E aí fica a critério de vocês, tá? Alguns livros vão adotar quando for dinâmico, o μd. E quando for estático, o μe de estático. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, o coeficiente de atrito estático sempre é maior do que o dinâmico. Por quê? É muito mais difícil você tirar da inércia. Eu falo isso para os meus alunos, quando meus alunos começam a estudar. Eu falo isso para eles direto. É muito mais difícil vocês começarem a estudar para os concursos do que quando você já está na pegada dos concursos. Já está na maldade dos concursos. Já está naquela assim, ó, eu estou sonhando com questão. E aqui é a mesma coisa. É muito difícil eu tirar da inércia, muito mais difícil eu tirar da inércia, porque o cara já está em movimento. Então o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Pessoal, uma coisa muito interessante aqui, muito. Eu tenho um plano inclinado aqui. E eu falo que esse plano inclinado, ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio. E eu não dou nada. Ele só dá um ângulo do plano inclinado. E ele pede o coeficiente de atrito. Isso está caindo muito. Vamos isolar as forças. Até agora que a gente viu.
normal, PY, PX e FAT. Bem, se ele está em equilíbrio, FAT é igual a PX e eu tenho que a normal é igual a PY. Olha como é que a gente tem uma questão interessante aí, hein? O cara só me dá o plano inclinado, o ângulo e pede o coeficiente de atrito. FAT é μ vezes a normal, igual a PX. Só que a normal é o PY. Então, μ vezes PY é igual a PX. Vou passar dividindo PX por PY. E aí a gente acabou de ver PX, P seno θ, PY, P cosseno θ. Cortei o peso. Seno sobre cosseno na matemática, tangente. Então, o coeficiente de atrito é a tangente do ângulo. Tá aí, provei para vocês um negócio bem interessantezinho aí pra gente, certo? Agora, a gente pode calcular a aceleração também num plano inclinado, né? A gente pode considerar com atrito ou sem atrito. Então, vou botar aqui, ó. Cálculo de aceleração. Primeiro caso, sem atrito. Que é até o mais comum de aparecer, tá? Então, vou desenhar aqui o nosso plano inclinado. Com ângulo θ qualquer. Tá aqui o bloquinho. Se eu não tenho atrito, então eu tenho aqui PX. Eu tenho a nossa normal, perpendicular, eu tenho PY. Pessoal, qual é a força resultante que atua nesse bloco? É o próprio PX. Então, a nossa força resultante vai ser PX. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. PX, P seno θ, mg seno θ. Cortei a massa, tá aí. A nossa aceleração vai ser a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. E a segunda situação é quando a gente considera com atrito. Tá aqui o nosso plano inclinado. E aí eu tenho um bloquinho, ó. Tenho PX. Agora eu tenho atrito. Normal. E PY. Pessoal, perceba que eu fico o tempo todo batendo e ficar marcando as forças. Marcando. Porque a gente vai precisar muito disso nos blocos. Sempre marcando o tempo todo, tá? Bem, quem é a nossa força resultante? PX e força de atrito ao contrário. Então, sempre que a gente tiver sentido contrário, força resultante, PX menos FAT. Lá vou eu, hein? Força resultante, massa vezes aceleração, igual PX mg seno θ menos FAT μ vezes a normal. Quem é a normal? PY, que a gente já até viu aqui, ó. E quem é PY? P cosseno θ. Então, mg cosseno θ. Cortei as massas. Então, a minha aceleração vai ser g seno θ menos μ g cosseno θ. Posso colocar o g em evidência. Então, a minha aceleração vai ser g seno θ menos μ cosseno θ.
Olha como é que a gente pode envolver muita coisinha aí no bloco, né? Num bloquinho, coisa interessante, né? Cálculo de aceleração sem atrito, com atrito. Olha como é que a gente vai evoluindo. Pessoal, eu vou apagar aqui para a gente continuar a brincadeira. Galera, dando continuação aqui, ó, vamos falar da tração. Tração é uma força que a gente vai envolver aí o corpo com corda, né? Polias, que a gente vai ter ali ó, a traçãozinha no meio, a máquina de Atwood e elevador. Então vamos lá, pessoal. Bem, eu gosto de fazer assim, acho que é o critério, cada um faz de um jeito. Eu gosto de pegar cada corpinho e isolar as forças. Então olha só, a ideia é o seguinte, eu tenho um corpo B, uma força F, tenho uma corda amarrada entre B e A, e aí a gente vai ter uma tração entre eles, e eu já vou marcar, ó, aqui eu tenho a normal, aqui o peso. Isso a gente já vai marcar aí bonitinho. Nessa situação, gente, a normal e o peso eles estão em equilíbrio ali, tá? Vou colocar a tração, só tô arrumando o meu microfone aqui, ó. Não esquentem não. Já eu dou um jeito aqui, tá? Pronto. Vou marcar a tração. Aí é o que eu falo, gente, é a mesma corda. Se é a mesma corda, vou respeitar aqui a terceira lei de Newton, tá a tração marcadinha aqui também. O que eu gosto de fazer, gente? Isolar para o corpo. Então, olha aqui. E eu tenho a normal de A também e tenho o peso de A também. Que nesse exercício, nessa situação aqui, para a gente não vai interessar, tá? Corpo B. Eu tenho um F para cá e um T para lá. Então, a nossa força resultante vai ser F menos T, pois estão em sentidos contrários. Já no corpo A, eu só tenho a tração. Então, a minha força resultante vai ser a tração. Trovão, mas por que você está marcando isso e mostrando para a gente? Porque é o seguinte, olha a quantidade de exercício, o que eles podem pedir no exercício? Eles podem pedir tração, eles podem pedir aceleração. Né? Aí eu tenho mania de fazer o seguinte, ó, a gente cria um sisteminha aqui, ó, cortei, cortei. Então, a massa de A de B vezes a aceleração, mais a massa de A vezes a aceleração é igual a F. Se eu passar dividindo, botando esse cara em evidência aqui, a aceleração é F sobre MA mais MB. E como é que eu acho a tração? Tome cuidado, pessoal. Ou vocês acham por aqui, que é o mais prático, né? Ou pelo de cima. Só que tem que respeitar o corpo. Então aqui, ó. Se é o corpo A, a tração vai ser a massa de A vezes a aceleração. Já aqui, massa de B vezes a aceleração igual F, que está sendo puxado aqui, menos a tração. Um OBS muito importante, a tração tem que ser igual. Então, se a gente não achar essa tração igual a essa daqui, volta que erramos alguma matemática aí. Certo, pessoal? Olha a segunda situação. A segunda situação, eu já pego um corpo A com uma corda com o corpo B e o B com C. Não considerei atrito, mas o exercício pode considerar atrito. Vamos supor que o movimento ele tende a fazer isso. Vou marcar as forças. Peso de A. Ó, como aqui eu tenho duas cordas, eu vou chamar aqui de tração 1 e aqui de tração 1. Fiquem a critério de vocês. Mudei para o B e C. Tração 2. Tração 2. E tenho o peso de C. Vou isolar os corpos. Corpo A.
Força resultante, PA menos T1. Corpo B, força resultante, T1 menos T2. Porque olha o movimento que eu estou considerando. Ó, esse está ao contrário à seta, esse está a favor. E corpo C, a força resultante, T2 menos PC. Vê se a gente não pode fazer essa brincadeira aqui, ó. Detonei, detonei, detonei. E aí eu termino com isso daqui, ó. Força resultante é igual PA menos PC. Só que, pessoal, só toma cuidado o seguinte. Quando a gente faz o somatório dessa equação toda, quando entra a força resultante aqui, ó, eu estou fazendo o somatório de três corpos aqui, 3 blocos. Então tem que entrar a massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C, vezes a aceleração. Que é a segunda lei de Newton, né? Igual massa de A vezes gravidade, menos massa de C vezes gravidade. Olha como é que a gente pode achar um monte de coisa aqui. Achar aceleração, para depois correr para cá, achar tração 1, achar tração 2. Então, gente, sempre que a gente tiver bloquinhos, separe os corpos e as forças para a gente cair nesse sisteminha, nesse bizu aqui e jogar. Pô, Trovão, e se tivesse o FAT? Vamos fazer exercício com isso. Podem ficar tranquilos, nós vamos fazer exercício com isso. Tá, tem uma questão que eu acho linda, que ele bota um FAT e só quer saber o resultado do FAT. Nós vamos fazer questão com isso daí. Olha que interessante. Polias. Eu venho, tem um camarada direto aqui ligado no bloco, de repente tem algo aqui, de repente tem algo aqui. Pessoal, a gente pode fazer de 2 maneiras isso. Eu faço assim. Olha como é que eu faço. Tá aqui o peso. Tá ligado direto? Então força é igual a peso. Tá aqui o peso. Só que aqui ele não vai dividir, não? Olha o peso se dividindo. Então essa força aqui vai ser o peso sobre 2. Tá aqui o peso, ó. Dividir. Só que chega aqui, eu divido de novo. Então aqui, P sobre 2, P sobre 4. Então a força, P sobre 4. Se eu tivesse mais uma, P sobre 8, mais outra, P sobre 16, e por aí vai. Bem, qual é o macete que a gente tem? A gente tem esse macetinho aqui, ó, nessa situação aqui, do P elevado, dividido por 2 elevado a N. O que seria esse N? O número de polias. Então, olha isso aqui. Móveis. Eu não tenho nenhuma polia móvel. Então, é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, a força é igual ao peso. Chego aqui, ó, eu só tenho uma polia móvel. Olha que essa daqui é fixa. Elas são fixas. Se eu tenho uma polia móvel, 2 elevado a 1. Tá aqui, ó. Peso sobre 2. Olha essa daqui. 2 móveis e uma fixa. A fixa não entra, hein, pessoal? Então, se eu tenho 2 móveis, 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, a força, peso sobre 4. Se eu tivesse 3 móveis, 2 elevado a 3, 8. Peso sobre 8. Bem, a máquina de Atwood é o seguinte. É uma questão bem clássica aí. Existe uma fórmula que eu vou mostrar para vocês. Eu já peguei um exercício de uma banca famosa, né? Tirei o texto só para mostrar para vocês que, assim, será que vale a pena a gente... Eu não gosto não, porque dá para provar essa fórmula, decorar essa fórmula de máquina de Atwood, ou vale muito mais a pena a gente desmembrar corpo por corpo? Então vamos lá, olha só isso aqui. O sistema ele me fala que o M2 está descendo, o M1 subindo, então eu tenho P2
tenho P1. Tenho atração e tenho atração. Então a gente já brinca aqui, ó, seguindo a seta, que a força resultante de 2 vai ser P2 menos T. Já a força resultante de 1 vai ser T menos P1. Vou pegar aqui, pessoal, massa de 1 mais massa de 2, ó, detonei. Vezes aceleração é igual peso de 2, massa de 2 vezes a gravidade, menos o peso de 1. Vamos jogar valores. 2 mais 3, 6. 2 mais 3, 5. A igual M2, 3 vezes 10, 30, menos 2 vezes 10, 20. Então eu tenho 5A igual a 10. A vai ser 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. No exercício ele quer atração. Então eu vou vir aqui, ó. Vem qualquer um aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Peguei aqui, ó. Nessa situação, massa de 2 vezes aceleração. Massa de 2, 3 vezes 2. Igual peso de 2, 3 vezes 10, menos atração. 6 igual a 30 menos T. Vou passar o menos T para lá somando e o 6 para cá diminuindo. 30 menos 6, 24 newtons. O que eu estou tentando mostrar para vocês nesse exercício é o seguinte. A gente consegue sair por esse exercício, que é um exercício específico, usando o que a gente falou de isolar os blocos. Mas eu tenho uma fórmula direta, que essa fórmula é tração igual 2m1 m2 vezes a gravidade, m1 mais m2. Essa fórmula ela só vai ser específica para a máquina de Atwood. Já quando a gente decompõe e faz o sistema, isso é para quase tudo, quase todos os blocos. E aí, vou pegar aqui, ó, só para a gente ver se bate. Tração vai ser 2 vezes massa de 1, 2 vezes 3 vezes 10 sobre 2 mais 3, 5. Cortei. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Bateu. Então essa é a nossa máquina de Atwood. Pessoal, eu vou aqui apagar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês elevador. E aí, pessoal, para a gente fechar aqui, vamos falar sobre elevador, né? Vamos pegar aqui, ó, esse elevador com a tração e o peso. Também podemos chamar a atenção de alguns exercícios, ao invés de pedir a tração, ele fica brincando com a normal, tá? Então nós vamos dividir em 3 maneiras. A primeira é o seguinte, ele sobe acelerado ou desce retardado. Gente, subiu acelerado, quem está mandando é o T. Desceu retardado, quem está mandando é o T. Então a força resultante vai ser a tração menos o peso. Eu também posso brincar e falar o seguinte, que ele sobe retardado ou desce acelerado. E aí, nesse caso aqui, pessoal, quem vai mandar é o peso. Então, a nossa força resultante vai ser o peso menos a tração. E o mais interessante, que a gente acaba sendo alvo aí toda hora de pegadinha, quando ele sobe ou desce no movimento uniforme. Bem, já vimos o seguinte, quando eu falo de um movimento uniforme, a nossa velocidade é constante. Já vimos também que a aceleração na natureza, ela pede a variação de velocidade. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero.
Se a aceleração é igual a zero, olha como é que uma coisinha vai puxando a outra, hein? Pela segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante que atua é igual a zero. Então, ele subindo ou descendo MRU ou movimento uniforme, zero, a tração vai ser igual ao peso. Com isso, a gente fecha a lei de Newton e suas aplicações.